É, ontem quem não veio perdeu, que é a Laurinha, não sei que ela tá aí. A Laurinha, ela trouxe uma palavra abençoada ontem. Falou sobre mesa, sobre comunhão, sobre um pai que não precisa da gente para fazer as coisas, mas ele quer que a gente participe com ele. Ele deseja que a gente tenha um relacionamento com ele tão íntimo que ele deseja, ele nos convida para participar daquilo que ele está fazendo. E eu não sei que ela está aqui, mas enquanto ela ministrava ontem, o Senhor ministrava no meu coração que iria levantar ela nesses últimos dias. Uma menina que é dedicada ao Senhor, mas só que isso serve para a gente também. O Senhor falava que os barulhos ia tentar chamar a atenção dela e tirar os olhos dela de Cristo. Os barulhos que o inimigo ia fazer, mas porém era para permanecer com os olhos fixados em Cristo, seguindo e avançando para o alvo que é Cristo. Então isso serve para a gente, porque o inimigo ele tenta atrair os nossos olhos. Ele faz barulho de cá, faz barulho de lá. E quando nós tiramos os olhos de Cristo, ele passa de estar ao derredor e ele vem ao redor, pela a legalidade que damos, e ele vem e nos tira do propósito. Então que venhamos permanecer com nossos olhos em Cristo. Desde quando, ela tem um tempinho que ela está indo lá no fogo, a Laurinha, eu venho observando ela. Tem uns 4 meses que eu venho brincando com ela, falando que a unção de Catherine Kuhlman está sobre ela. Não só na aparência, ela aparece um pouquinho, mas a unção, Catherine Kuhlman foi uma mulher do século passado, século 20, uma mulher muito usada em cura, uma mulher que tinha uma intimidade, uma mesa, como ela disse aqui ontem, com o Espírito Santo tão grande, que um dia ela estava pregando e ela percebeu que as pessoas estavam dispersas. E ela ficou entristecida, ela parou e falou: gente, não entristeça o Espírito Santo de Deus, ele é meu melhor amigo. E de repente ela se prostrou e começou a chorar, a soluçar, chorando. E a presença do Espírito Santo veio sobre aquele lugar de tal forma que muitos foram curados, foram libertos, foram transformados. E eu venho sempre brincando com ela sobre isso, que a unção de Catherine Kuhlman está sobre ela. É uma menina usada, então que nós venhamos nos dedicar como pessoas. Senhor, tem levantado jovens, adolescentes, idosos, que nós venhamos ser dedicados àquilo que o Senhor confiou na nossa mão. Amém? E falando de intimidade, o cara que eu quero falar essa noite é alguém que tinha mesa, tinha comunhão, como a Laurinha disse. Ele tinha intimidade com o Senhor. Porque às vezes eu paro para pensar, será que nós estamos cantando para o Senhor aquilo que Ele quer ouvir? Esse cara, ele cantava o que o Senhor queria ouvir. Por quê? Porque ele tinha um coração segundo o coração do Senhor. O Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí ele fala, isso é uma canção, ainda que eu tivesse no vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Alguém que não só cantava aquilo que o Senhor queria ouvir, mas alguém que vivia da forma que o Senhor queria que ele vivesse. Que tinha um coração de adorador, quando ninguém estava vendo, ele estava ali no pasto, ele estava adorando. Ele estava buscando ao Senhor, ele estava entregando algo para o Senhor. E um dia ele foi tirado do secreto, que era o pasto, e ele foi levado diante do rei, e ele continuou ainda tocando ao Senhor. Enquanto ele tocava ao Senhor, a prova que ele não tocava ao homem, porque se ele tocasse ao homem, os demônios não iam sujeitar aquela melodia. Ele tocava para o Senhor, e enquanto ele tocava para o Senhor, a glória do Senhor vinha àquele lugar, e nem o demônio que estava sobre Saul, nem o espírito do mal que estava sobre Saul conseguia permanecer. E o tema que eu quero falar é: eu me importo. O Senhor, na conferência, o Senhor começou a ministrar sobre isso no meu coração. Já tem um mês, né? E sempre eu venho escrevendo algo. Na versão NAA, 1 Samuel 17, 26. Samuel 17, 26, só o 26.
Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, meu amigo, eu te peço que o Senhor venha sobre esse lugar, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, Pai, que nessa noite a gente venha nos despertar para aquilo que o Senhor quer sobre nós, Jesus. Nos leve, Jesus, ao centro do Teu querer, que nessa noite, que toda distração, que tudo aquilo, Pai, que não Te agrada, que tudo aquilo que tenta roubar os nossos olhos do Senhor, que caia por terra, que nós venha permanecer com os olhos fixos no Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, no nome de Jesus, amém. Então, voltando, esse capítulo é o 17, voltando no capítulo 8, não precisa colocar, teve um dia que fala que Samuel chegou na sua velhice. Então Samuel, ele constitui os seus 2 filhos para juiz. O primeiro, o primogênito, que é Joel, e o segundo, Abias. Então que eu pesquisei lá em casa, que a gente dá um Google, se você pegar seu celular, não faz isso agora, mas depois se você quiser fazer, e pesquisar o último juiz de Israel, vai aparecer que foi Samuel. Mas no capítulo 8 a gente vemos que os 2 filhos deles foi constituído como juiz. Então não sei o que aconteceu, mas os 2 filhos dele foi juiz depois dele. Então o povo viu que os filhos de Samuel não andavam segundo a vontade do Senhor, não andavam segundo os passos do seu pai. Então aqueles príncipes, aquelas pessoas importantes chegou e disse: Samuel, ó, você já está velho, e os seus filhos não honram o Senhor, os seus filhos são infiéis. Constitui em nosso meio, levanta em nosso meio um rei. E a palavra diz que Samuel se entristeceu muito com isso. Mas quando Samuel se entristece, Samuel não vai nos seus amigos, ele não vai falar com seu filho. Samuel não vai para as redes sociais para falar: eu estou entristecido, estou me sentindo mal. Samuel vai ao Senhor, porque ele sabia que o lugar que ia trazer paz ao coração dele é o Senhor. O lugar, quem poderia dar uma direção para ele no meio do momento triste era o Senhor. E muitas das vezes quando nós passamos por uma situação que nos entristece, o que fazemos? Em vez de correr para o Senhor, nós corremos para pessoas, nós corremos para o celular, nós queremos contar, que todo mundo saiba da nossa vida, mas nada disso pode trazer uma direção para você no meio desse momento, porque tem um lugar, só um lugar que pode trazer direção em meio a um momento como esse, é aos pés do Senhor, porque é Ele que pode dar uma direção. Então Samuel fica entristecido e vai para onde? Ele vai falar com o Senhor. E ele começa a falar com o Senhor e de repente Deus fala: Samuel, calma aí, porque antes desse povo te rejeitar, antes desse povo te entristecer, esse povo entristeceu a mim. Samuel, eu vou te contar uma história aqui. Esse povo vem me entristecendo desde quando eu tirei eles do Egito. Esse povo vem me desobedecendo. Esse povo vem levantando outros deuses para adorar no meu lugar. E quantas vezes nós não somos assim? Nós estamos entristecendo o Senhor. Um dia Ele nos tirou de um lugar de escravidão, Ele nos fez passar sobre as águas, Ele nos mostrou quão grande é o poder dEle sobre as nossas vidas para nos libertar, e nós continuamos desobedecendo. Nós continuamos adorando outros deuses no lugar do Senhor. Nós levantamos nossos próprios deuses, nossos próprios altares de adoração. Nós adoramos, nós colocamos pessoas no lugar de Deus. Nós colocamos lugares, posses no lugar de Deus. Eu estava conversando com alguém lá no encontro, eu não lembro quem é. E ele disse: muitas das vezes nós mesmos, fazendo nós mesmos o nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor tem uma vontade para a gente. E a vontade do Senhor, que ela é boa, agradável e perfeita.
A nossa vontade pode até ser boa, mas não é perfeita. A nossa vontade pode até ser agradável, mas não é perfeita. Mas a vontade do Senhor, além dela ser boa, agradável, ela é perfeita. Então nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós, a boa, a perfeita vontade do Senhor, e nós queremos seguir a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. E nesse momento nós fazemos de nós mesmos o nosso Deus. Onde quem governa a nossa vida é a carne, é aquilo que a nossa carne quer, não aquilo que o Espírito quer. E que nós olharmos para trás, nós vemos que a primeira queda antes do homem foi a queda de Lúcifer, que era um anjo de luz. Ele quis ser igual a Deus. E ele cai, e ele tenta o homem na mesma coisa. Falou, Deus falou que eu não posso comer esse fruto. Ele disse, pode comer. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Então ele tentou o homem da mesma forma que ele quis ser igual a Deus. Então ele levou o homem a querer ser igual a Deus. E ele continua fazendo isso até hoje. Ele quer que nós sejamos igual a Deus, porque Deus que merece toda a adoração, todo o louvor, toda a honra. É Deus que merece que nós façamos a vontade dele. Mas Satanás vem, não, faz isso. Apresenta um prato de lentilha, e nós vamos caindo, e nós vamos sendo o nosso próprio Deus. Então o povo de Israel, o Senhor falou, Samuel, antes desse povo te entristecer, eles me entristeceram, eles me rejeitaram. Samuel, vai lá e fala para eles, dá uma condição, fala que eu darei um rei para eles, mas com uma condição. Os filhos deles vão ser levados para batalhas. Os filhos deles serão levados para a frente da guerra. As filhas serão escravas. Fala toda a condição, Samuel, para eles, para que eu dei um rei para eles, vai ter toda essa condição aqui, vai precisar acontecer. E eles não se importam com os avisos. E eles não se importam com a condição. Eles queriam apenas uma coisa, eles queriam um rei para governar sobre eles. E ele diz, quando Samuel fala isso tudo, eles falam, no capítulo 8 ainda, já vou entrar no 17. Eles falam, olha, as outras nações têm rei. Eles começam a se comparar com as outras nações, com os outros povos. Povos que não tinham aliança com o Senhor. Enquanto esses povos tinham rei, eles não entendiam que o próprio rei era o Senhor. E eles estavam trocando o Senhor por um mero homem. Quantas vezes nós não nos comparamos com as pessoas lá de fora, com os ímpios, e nós não lembramos que nós temos aliança com o Senhor. Talvez nós não temos o que eles têm, mas nós temos algo que eles não podem ter se eles não fizerem uma aliança com o Senhor. Nós temos vida eterna e vida com abundância. Nós temos a presença do Senhor sobre nós. Nós temos a paz, nós temos a alegria em meio à tristeza, paz em meio à tempestade. Mas às vezes nós queremos nos comparar. E quando nós começamos a comparar, nós não vivemos o propósito do Senhor. Nós trocamos o Senhor para fazer a nossa própria vontade. Então o Senhor disse, se eles querem um rei, então Samuel, vocês dão um rei para ele. E é onde Deus dá um rei, Saul. E Saul, ele é um ungido rei. E Saul, ele vai. E chega um momento que o Senhor fala, ó Saul. Samuel fala, vai lá e mata todos os amalequitas. Faça guerra com eles. Não vai passar nenhum, não vai ficar nenhum sem passar pelo fio da espada. Não vai ficar menino, não vai ficar animal, não vai ficar jovem, velho, nada. Todo mundo tem que morrer. Por quê? Porque o Senhor falou, quando eu tirei o povo do Egito, os amalequitas entraram no meio do caminho, tentando impedir o povo de chegar no lugar onde era para chegar. O interessante é que eu fiz os cálculos aqui, e é mais ou menos há 280 anos atrás que os amalequitas se posicionaram contra o povo de Deus para impedir ele de chegar na terra prometida. E agora, há cerca de 280, 300 anos depois, o Senhor está falando, vai matar todo mundo, porque lá atrás eles fizeram isso com o meu povo. Às vezes nós acostumamos. Nós estamos no nosso ministério, eu estou pecando, mas Deus me usa ainda na pregação. Eu estou pecando, mas Deus ainda me usa no louvor. Não está chegando nada, e por conta de não chegar a fatura, nós continuando, está dando certo, está funcionando, continuamos, mas nós não sabemos que o Senhor é o dono do tempo, e não importa o tempo que uma hora a fatura vai chegar.
Então uma coisa que aconteceu há 300 anos atrás, agora o Senhor falou, vai morrer todo mundo. Porque lá atrás eles queriam impedir o meu povo de entrar na promessa. Então quando o Senhor dá uma palavra a Saul, você vai matar todos os amalequitas. E o que Saul faz? Saul chega lá e ele batalha, ele ganha a vitória. Mas ele traz o rei vivo, e ele traz os melhores dos animais, ele traz o melhor da terra, e ele desobedece o Senhor. E Samuel disse, Saul, o Senhor não disse que era para passar todos ao fio da espada? Ele disse, não, mas eu trouxe aqui o melhor deles, eu trouxe os melhores animais, eu trouxe o melhor da terra para a gente oferecer ao Senhor. E Samuel disse, antes de obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Trazendo para os nossos dias, subir no monte é bom, jejuar é bom, tudo é bom e faz parte, mas se eu não estiver obedecendo, não está valendo nada. O que vale eu me sacrificar tanto? O que vale eu fazer tanto, mas se eu não estiver obedecendo o Senhor? Você pode estar dedicando o melhor do seu tempo, mas se você não estiver obedecendo o Senhor, a palavra diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Então nesse momento que ele desobedece, o Senhor o rejeita. E o Samuel ainda fica entristecido, e o Senhor chega e diz, Samuel, até quando você vai insistir? Eu já o rejeitei, eu escolhi um rei, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Samuel, vai lá ungir e levantar um novo rei. Até quando você vai ficar insistindo naquilo que eu já não quero mais? Eu não quero uma pessoa desobediente, não importa o quanto ela sacrifica, não importa o quanto ela faz, não importa o quanto ela serve, o quanto ela ora, não importa o quanto ela jejua, eu não quero alguém desobediente, porque para fazer a minha vontade tem que obedecer. Samuel, já chega. Eu vou levantar um novo rei. E o Senhor fala, Samuel, pega um chifre e enche de azeite. E vai na casa de Jessé, porque lá tem um nome, segundo o meu coração, ele será o rei. E Samuel faz conforme o Senhor ordenou, e ele vai, nós sabemos de tudo que ele acontece. Ele fala, não, vim para sacrificar, e de paz, não, vim para sacrificar. E ele senta lá e de repente apresenta, ele fala para Jessé que vai ungir um dos filhos dele como rei. E Jessé apresenta do mais belo, do mais forte, vai apresentando todos, uma fileira com sete filhos. E Samuel chega no primeiro, vê Eliabe, e quando ele vai ungir, o Senhor fala, não é esse o rei. Ele olha, não, mas Abinadab também é forte, Abinadab também tem postura de rei, Abinadab também é grande. Quando ele vai derramar o óleo, o Senhor fala também, não é ele. Tem Samar é o terceiro, Samar é forte. E assim vai em todos os 7. Eu não gosto muito de ficar falando frase de efeito, mas eu escrevi algo. A comparação leva à precipitação. Ele estava acostumado com um padrão de rei. Mas ele não entendeu que o povo queria um rei, mas como as outras nações. E o rei, como as outras nações, era grande, era forte, era belo. E ele começou a comparar. Eu ungi o primeiro rei de Israel. Eu sei como é o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que dos ombros para cima, Saul sobressaía sobre todos. O maior homem de Israel era no ombro de Saul. Que fosse eu, então, do lado de Saul, ia bater bem na costela de Saul. Então, eles tinham um padrão de rei. E ele começou a comparar, mas ele não entendeu que não era mais o padrão do homem. Agora era de acordo com a vontade de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E a comparação levou ele à precipitação. E quase que ele unge 7 vezes o rei errado. E eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando do homem, o top, do homem de Deus da época, o homem 3 em 1. Quem aqui lembra da época do DVD? Que ia na feira comprar um exemplo, o filme Rambo 5. Vinha o Rocky Balboa e vinha o Mercenários 4.
A geração Netflix não sabe o que é Rambo, nem sabe quem é Rambo. Era um homem 3 em 1. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Então quem estava errando, comparando, não eram simples homens qualquer. Era um homem que ouvia a voz de Deus, era um homem obediente a Deus, um homem que não desobedecia, um homem que fazia a vontade de Deus. Mas por um momento ele foi comparar, e quando ele foi comparar, ele ia fazendo a escolha errada. O Senhor podia muito bem falar, eu fico imaginando. Ó, Samuel, você vai lá e vai ungir lá, e é Davi, é o menor, ele nem está na casa, pode mandar chamar que vai ser ele o rei. Mas porque o Senhor não falou isso antes, creio eu que o Senhor estava querendo mostrar. Ó, por mais que você é homem de Deus, por algum momento você começou a comparar o que eu quero com o que o povo quer. Você é um homem segundo a minha vontade, porém você está comparando. E eu vou deixar você quase ungir o rei errado 7 vezes, para te mostrar o que eu tenho é diferente. Eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. E aqui eu já imagino Deus preparando o cenário para quem? Para o Rei dos Reis, Jesus. Porque o homem está acostumado com o padrão de rei. O homem esperava um rei vir montado num cavalo branco, um rei forte que iria vir para governar, um rei de boa aparência. E Isaías diz que ele não tinha formosura nenhuma, que não havia beleza nenhuma nele que poderia atrair o homem. Um rei improvável, um homem improvável para os olhos humanos, assim como Davi, alguém improvável para os olhos humanos. E o Senhor estava apontando lá na frente o que ele ia fazer. Ele ia escolher alguém que ninguém queria, alguém que enquanto esperava achava que ia vir num cavalo branco, ele chegava numa jumentinha, mas esse era o rei, esse era o escolhido. Eu fico parando para pensar como Deus me escolheria, nem eu me escolheria. Como Deus te escolheu? Nós somos pessoas improváveis. O homem pode chegar, pode entrar aqui, pode ver, está esperando alguém igual eu vi o Ícaro ali de terno e gravata. Mas ele não está para dar um FIFA ainda não, que está com os pinces. O homem entrava a esperar ainda alguém terno e gravata, e o homem entra nessa igreja aqui e olha, só vê pessoas improváveis e fala, não tem como. Mas quando eles começam a assistir o culto, quando eles ouvem o louvor, quando eles sentem a presença de Deus nesse lugar, ele vê o que Deus escolhe é diferente. O Senhor não está olhando para a aparência, o Senhor olha para o coração. O Senhor é um Deus que gosta de usar os improváveis para quê? Para dizer, não é por mérito, não é porque fala bem, não é porque prega bem, não é porque canta bem, é porque eu escolhi. Aleluia. Eu escolho quem eu quero, eu sou Deus. Ele mesmo se fez um improvável para os outros ver que não é a aparência, mas é a essência, quem ele é. Ele era o Cristo. Ele era o Cristo, o Deus Todo-Poderoso que veio em forma de homem. Então Samuel ia escolhendo o rei errado, e o Senhor deixou justamente aquilo acontecer. Por mais que ele seja homem de Deus, o Senhor estava convidando ele, Samuel, a partir de agora, você vai olhar com os meus olhos. O Senhor quer que nós vejamos com os olhos de Deus. Porque os olhos de Deus vai além do que a gente consegue imaginar. Vai além daquilo que a gente estamos vendo. Os olhos de Deus, Ele conhece o coração. Por isso Ele escolheu Davi. Não é um homem conforme a aparência de um rei, mas um homem segundo o meu coração. Porque Ele estava olhando para o interior. Então aqui eu quero começar a falar então da diferença do homem gerado pela vontade de Deus e um gerado pela vontade do homem. A primeira diferença que eu vejo, o homem gerado pela vontade de Deus, ele não se preocupa com a presença. Ele reinando já está o suficiente, não precisa da presença estar em Jerusalém. Eu já sei cantar, eu tenho minha século, eu não preciso da presença. Eu sei pregar, eu não preciso da presença. Eu sou líder, só minha célula está funcionando, eu não preciso da presença.
Alguém gerado com a vontade do homem e ele não se preocupa com a presença, por quê? Porque tudo dá para aprender, pregar dá para aprender, cantar dá para aprender, liderar dá para aprender, mas tem uma diferença, tem que se preocupar com a presença. Agora, um homem gerado com a vontade de Deus, ele se preocupa com a presença. Uma das primeiras coisas que ele fez foi buscar a presença. Eu não vou governar sem a presença. E ele busca a presença, constrói um lugar para a presença. E ele coloca a presença numa tenda. Ele coloca turnos de adoração diante da presença. Ele mesmo vinha dançando. Ele esqueceu que ele era rei. Ele tirou a sua roupa de rei e começou a dançar ali diante da presença. Porque nada, nem a imagem dele importava. O que importava era a presença. A presença estava fora. A presença ficou muito tempo fora. E agora ele está voltando para Israel. É isso que interessa. A segunda coisa, do homem gerado pela vontade do homem. Ele quer agradar os homens, ele não quer agradar a Deus. Ele ia fazer um sacrifício. Samuel que ia fazer o sacrifício, estava tudo preparado, mas Samuel se atrasou. E o povo ficou botando pressão. O povo queria que o sacrifício acontecesse. Começou a reclamar, e o que ele fez? Ele não esperou o profeta, ele mesmo fez o sacrifício, porque ele não queria sacrificar para Deus, ele queria sacrificar para agradar os homens. Mas o homem, segundo a vontade de Deus, eu falei esse dia na oferta, ele foi sacrificar o Senhor, ele chegou lá na era de Ornã, esqueci o nome do homem, é esse aí mesmo, ele chegou lá para sacrificar. E ele ofereceu os bois, ofereceu o lugar, ofereceu a terra, ofereceu tudo o que ele ia precisar. Ele disse, não, eu não estou fazendo para o homem, que eu fosse fazer para o homem, eu poderia aceitar isso. Mas eu estou fazendo para agradar a Deus, e eu não darei sacrifício que não me custe nada. Ambos pecaram, tanto o homem segundo a vontade do homem, quanto o homem segundo a vontade de Deus. Mas tem uma diferença. O homem segundo a vontade do homem, quando ele pecou, ele ficou preocupado, eu vou perder meu reino, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Samuel, ele chega em Samuel e fala, Samuel, vamos lá sacrificar ao teu Deus. O Deus nem era dele. Vamos lá sacrificar ao seu Deus. Ele não queria perder o reino, ele não queria perder a posição, ele não queria que tirasse o microfone, ele não queria que tirasse os instrumentos, ele não queria que tirasse a célula, ele só queria que Deus continuasse deixando ele fazer aquilo da forma que ele queria. Mas Davi não. O homem segundo a vontade de Deus, quando ele peca, ele se rasga perante o Senhor, Senhor, eu errei. E tem uma parte que ele fala, Senhor, tira tudo. Me tira do púlpito, me tira do louvor, me tira da liderança, me tira de todos os meus ministérios. Mas Senhor, só não retira uma coisa, só não retira de mim a tua presença e a alegria da tua salvação. Ambos pecaram, mas um, quando entendeu, quando ele assumiu o seu pecado, ele disse, não, eu não quero perder a tua presença, Senhor, me perdoa, ele se humilha. E o outro, enquanto ele quer chamar Samuel para sacrificar o Deus que era de Samuel, que ele nem conhecia, para não perder a sua posição. O homem segundo a vontade do homem, ele é covarde. Agora eu vou chegar lá, mas quando fala que Golias está lá afrontando, o rei e todo Israel se acovardou, se amedrontaram. Agora um homem, segundo a vontade de Deus. Tem uma parte na Bíblia que fala os valentes de Davi. Não homens covardes, mas homens valentes, porque eles tinham um líder valente. Eu e você não temos desculpa de ser crentes frios, mornos, desinteressados, que não andam em santidade, porque não é puxando o saco não, mas nós temos líderes que mostram que verdadeiramente vivem o Evangelho,
líderes que estão queimando pelo Senhor, não importa que eles já estão chegando numa idade mais avançada, eles continuam queimando no fogo do primeiro amor, eles continuam dedicados ao Senhor. Então eu e você não temos desculpa de ser negligente, de não fazer a vontade do Senhor. Conforme é o líder, é o povo. Um líder covarde de acordo com a vontade do homem, um povo, todo Israel covarde. Um líder corajoso, valente, todos liderados valentes. Qual exemplo nós estamos dando para os nossos liderados? Será que eles estão olhando para nós, estão vendo homens e mulheres de Deus? Eu não estou falando de ser o santarrão. Quem anda, os meninos que andam comigo sabem que eu sou brincalhão, às vezes até demais. Porém, eu não vou dar motivos para eles falar que eu não sou um homem de Deus e que eu não estou vivendo o Evangelho. Que tipo de líder nós estamos sendo? Corajosos para fazer a vontade de Deus ou covarde para fazer a vontade de Deus, mas muito corajoso para fazer a nossa própria vontade? Porque quem desobedece a Deus é mais corajoso do que quem obedece. Porque quem desobedece sabe que o Deus é um Deus irado, que vai vir esmagar, que vai vir pisar, que o sangue vai dar a boca do cavalo. Ele sabe que um Deus é um Deus furioso, mas mesmo assim ele está desobedecendo e ele quer se comportar como um bode. Esse é mais corajoso do que aquele que obedece. Porque o que obedece sabe que a força dele não vem do homem, não vem dele mesmo, mas a força dele é o Senhor. Então, quando chega a situação difícil, o gerado pela vontade do povo se amedronta e todo o seu exército. A Bíblia diz que Golias, durante 40 dias, ia lá 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, afrontar o povo, perguntar que tinha alguém lá que tinha coragem de enfrentá-lo. Se nós jogarmos baixo, 40 dias, 2 vezes no dia, apenas uma vez que ele falasse assim, chegasse lá uma vez de manhã, tem um homem aí que tem coragem de me enfrentar? E ia embora. De noite voltava, tem um homem, será que tem um homem aqui com vontade de me enfrentar? E ia embora. Que a gente colocasse apenas 2 vezes por dia, ia dar 80 vezes. Que todo o povo foi afrontado e nenhum teve coragem de enfrentar Golias. Mas creio eu que ele não fazia isso. Creio eu que ele chegava lá de manhã e falava, vocês não é homem não? Quem de vocês tem coragem? Ué, mas ele voltava à noite, ué, mas o Deus de vocês não foi um Deus poderoso que tirou vocês do Egito? Por que vocês estão com medo? Quem aqui se importa? Quem aqui vai me enfrentar? Zombando do povo. E durante 40 dias ninguém, não teve nenhum homem, não teve nenhum soldado que teve coragem de enfrentar Golias. Porque tinha um rei covarde gerado pela vontade do homem. Mas quando chega um gerado pela vontade de Deus, Davi chega lá para fazer favor aos seus irmãos. E de repente ele vê aquela afronta. Talvez foi a primeira vez que ele ouviu aquilo. Tem alguém aqui que tem coragem de me enfrentar? Sabe que aquele homem sem aparência de rei, sem postura de rei, sem altura de rei, sabe que aquele homem fala? O que será dado? Que ele ouviu falar que ia dar, que quem vencesse Golias ia casar com a filha do rei, ia ser isento de imposto. Quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Que é a passagem que lemos. Quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Vocês não se importam? Que vocês não se importam? Eu me importo. Eu irei lutar com esse gigante. Quando ele está dizendo quem é esse incircunciso, ele está dizendo quem é esse sem aliança que está afrontando um povo que tem aliança. Nós temos uma aliança. Vocês esqueceram que o Deus que
nos tirou do Egito com mão forte, um Deus que abriu o mar vermelho. Quem é esse grandão perto do mar vermelho? Um Deus que derrubou a muralha impenetrável. Quem é esse gigante perto da muralha impenetrável? Um Deus que fez milagre, prodígio, tirou a água da rocha, que colocou coluna de fogo. Quem é esse? Quem é esse grandão aí que está achando que nós não temos um Deus poderoso? Vocês se esqueceram da aliança que nós temos? Porque vocês estão sendo covardes. Sabe por quê? Porque vocês estão comparando os guerreiros pela estatura. Mas o Senhor, Ele não está olhando para a estatura nenhuma. O Senhor é um Deus, nós servimos o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, campeão de batalhas. E nós vamos no nome desse Deus. O que vocês não entenderam ainda? Porque você está com medo desse cara? Que vocês não se importam, eu me importo. E de repente vai lá falar com Saul, Saul tenta pôr a armadura nele. Não dá certo, porque Saul era grandão, Davi é... Que brincadeira do meu tamanho, Davi. E Davi diz, não, eu não vou com armadura, não é com espada, não é com lança, não é com escudo, muito menos com um cajado na mão, muito menos com um bulldog e 5 pedras lisas. Eu vou contra esse gigante. É no nome daquele que eu tenho uma aliança. Aleluia. Eu vou, é no nome do Senhor dos exércitos. Eu e você, nós não estamos pelejando pela força do nosso próprio braço. As nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Se nós entendemos que nós não confiamos em carros, nem em cavalo, não. A nossa força vem do Senhor dos exércitos, Ele é nossa força. E por mais que estamos fracos num dia difícil, todos nós enfrentamos, a palavra diz que o poder dele vem e aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. E quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque nós sabemos que é o nosso Senhor que é por nós. Não é nossas estratégias, não é a comparação com o que o mundo faz. Não, é o Senhor. Quem é esse circunciso? Eu me importo e eu vou contra ele. E eu vou no nome do Senhor. E esse inimigo não vai permanecer. E ele vai, e ele derrota Golias. E a cabeça de Golias é arrancada fora. Davi aqui cumpre o primeiro grande mandamento. Quando ele se importa, que é amar a Deus acima de todas as coisas. É o nome de Deus que está sendo afrontado. Quem é esse aí? O segundo, amar o próximo como a ele mesmo. Todo o povo de Israel estava sendo afrontado e amedrontado. E Davi vai lá, um homem corajoso, segundo a vontade de Deus, e disse: que você não se importa, eu me importo. Que vocês não se importam, que o rei e todos vocês não se importam, eu me importo. E eu irei contra esse gigante. Porque apenas um é o suficiente. No meio de muitos, um é o suficiente. Que olhamos pela imoralidade que está crescendo e permanecemos fiel e dizer: eu me importo, eu vou lutar contra isso. Tanto escândalo que está acontecendo. A pastora disse que nos últimos dias vai ter escândalo, mas ai daquele que ouvir o escândalo, que não seja eu e você. E por que nós não dizemos: eu me importo, está acontecendo, mas eu vou na contramão, porque eu me importo, eu me importo. Tanto de pessoas se perdendo, pessoas morrendo, caminhando de passos largos para o inferno. E sabe qual que é a pergunta do céu essa noite? Os meninos do louvor já podem subir. Quem se importa? E o Senhor está à procura de pelo menos um, segundo o coração dele, que diz: Senhor, eu me importo. A situação pode estar difícil. Pode estar, tudo está indo ao contrário, Senhor, mas eu me importo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente terminar? Como diz o Luciano Subirá, pelo menos para parecer que está terminando, ficar mais umas meia hora de pé.
O Senhor está à procura só de um. Davi foi um homem improvável. Eu e você somos pessoas improváveis. Talvez ninguém, como eu disse, nem nós mesmos nos escolheria. Mas o Senhor é um Deus que não olha para a aparência. O Senhor é um Deus que está olhando para dentro e está sondando o coração e dizendo: quem se importa? O céu está fazendo uma pergunta: quem se importa? E qual será a nossa resposta? Senhor, eu me importo? Ou eu vou ser apenas mais um covarde como Saul e seu exército? Tantas coisas acontecendo nesses dias. E o cenário vai ficar pior. Essa noite eu tive um sonho. Tem uma avenida lá no Guanabara, lá, Avenida Goiânia, que é cheia de comércio. E tá abrindo comércio que só tem, até comércio que só tem shopping, tá abrindo lá na avenida. Tá crescendo muito. Eu andava nessa avenida e eu olhava para os comércios, as placas estavam toda velha, toda desbotada. Sem mercadoria. E aquilo ali me amedrontava, era como se fosse algo demoníaco. E eu, de repente, eu virava para uma rua e eu encontrava ali, tinha um espetinho ali. O espetinho estava bem próspero. Eu chegava, eu lembro que eu tinha muito dinheiro, que eu nem se importei com... Eu falei, me dá 2, eu lembro até dos espetinhos, me dá um de frango com bacon, de picanha montada aí. E eu pedi, e o Senhor ministrou no meu coração: vai chegar dias difíceis, mas aquele que confia em mim, aquele que se importa, ele terá provisão. Tá vindo dias difíceis na nação brasileira. Vai vir dias difíceis nesses últimos dias. E o céu está perguntando: quem se importa? Será que eu e você vamos nos importar? Será que eu e você vamos se posicionar? E agora eu quero falar um pouquinho com quem está afastado e ainda não conhece ao Senhor Jesus. O Senhor está perguntando: você não se importa de viver dessa forma, distante, amedrontado, covarde? Você não se importa de estar vivendo longe daquilo que eu projetei? Você não se importa de estar virando as costas ao meu perfeito sacrifício? Você não se importa de que nesse momento você morrer, você vai para o inferno, infelizmente? Quem se importa? Quem irá abandonar a sua própria vontade para viver a minha vontade? Eu não vou fazer o apelo ainda, mas isso é para você refletir. Os meninos vão cantar um louvor. E no momento do louvor, você que está afastado, está distante, o Senhor está fazendo uma pergunta: você não se importa com essa vida que você está levando? Essa mentira, esse engano, essa ilusão? Você não se importa? Até quando você vai querer viver dessa forma? Será que você não pode se importar com você mesmo? Primeiramente vir aqui e entregar a sua vida. Até quando vai querer viver no engano? E a pergunta para nós que somos cristãos: quem se importa de viver o verdadeiro evangelho? Quem se importa de se posicionar e dizer: Senhor, eu irei, eu me importo, e não importa o tamanho do gigante, não importa, não interessa. O que interessa é que eu tenho um Deus vivo e fiel, um Deus poderoso, campeão de batalhas. É isso que importa. Levante um clamor nesse momento. Pai, eu oro em nome de Jesus. Espírito de Deus, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que não estão se importando com a própria vida, que nesse momento eles sejam incomodados. Que antes mesmo, Pai, do pastor fazer o apelo, que eles sejam atraídos pela Tua glória a se importar e entregar a vida deles ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós possamos sair daqui com a convicção de dizer: eu me importo, eu irei me dedicar mais ao Senhor, eu irei sacrificar sim, mas acima disso eu irei obedecer, porque eu não quero mais viver segundo a vontade do homem, eu quero viver segundo a vontade de Deus.